Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 17 de janeiro, sexta-feira, cada unidade do Bitcoin voltou a ultrapassar a marca dos 100 mil dólares americanos, é isso mesmo. Nesse instante, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 102.500 dólares, com uma alta nas últimas 24 horas de 3,6%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, também está vendo uma alta nas últimas 24 horas, um pouco menor a verdade, de 2,5%, mas de qualquer forma uma alta considerável e cada unidade nesse instante está cotada em 3.400 dólares americanos. Dentro ali do top 5 a gente teve mais uma mudança nessas últimas 24 horas. A Solana, antes sexta posição, voltou a ultrapassar a BNB e nesse momento é o quinto maior criptoativo do mercado, com 220 dólares cada unidade, com uma alta de 5,58% nas últimas 24 horas. Ao longo desses últimos 2 dias, especialmente, a gente conseguiu ver uma clara mudança de tendência no mercado, não só no mercado cripto, mas no mercado de renda variável de uma forma geral. No mercado de renda variável de uma forma geral, por causa do índice de inflação dos Estados Unidos, que veio um pouco abaixo do esperado, então isso naturalmente faz uma mudança do dinheiro de renda fixa para renda variável, então a gente já esperava esse movimento, e dentro da parte cripto também, por causa de alguns fatores, especialmente fatores relacionados ao Trump, que a gente vai debater ao longo do episódio de hoje. Mas ainda falando sobre essa mudança de dinheiro para a parte de renda variável, a gente consegue ver isso muito claramente nos ETFs. No ETF de Bitcoin Spot, no dia de ontem, no dia 16 de janeiro, a gente teve mais uma entrada fortíssima de 6.153 unidades de BTC, com o ETF da BlackRock liderando. Para vocês terem uma ideia, só o da BlackRock teve um inflow de 5.280 Bitcoin. Isso é muito Bitcoin. Inclusive, muito provavelmente, ao longo do dia de hoje, dia 17 de janeiro, a gente vai ter o ETF da BlackRock ultrapassando a marca de 560 mil Bitcoin sob gestão. Isso é uma quantidade enorme, ainda mais se a gente considerar que faz cerca de um ano que esses ETFs foram aprovados nos Estados Unidos. Já sobre os ETFs de Ether e Spot, a gente também teve um inflow no dia de ontem, foi o maior inflow dessa semana, foram 48.292 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 166,6 milhões de dólares. Então a gente está vendo claramente uma tendência de demanda, de voltar um aumento de demanda por parte desses ETFs, né? A gente teve, tanto no de Bitcoin quanto no de Ether, 4 dias negativos, só que agora a gente já está no terceiro dia consecutivo de inflow no caso do ETF de ETH e no segundo dia consecutivo de inflow no caso do ETF de Bitcoin Spot. Vale ressaltar que na próxima segunda-feira o mercado americano não vai abrir por ser um feriado nacional. Dando continuidade ao episódio de hoje, na última semana a gente debateu bastante sobre uma autorização que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos recebeu para vender uma determinada quantidade de Bitcoin que havia sido apreendida no caso da Silk Road, que era aquele marketplace que rodava na Deep Web. De qualquer forma, essa venda ainda não aconteceu. É verdade que o Departamento de Justiça recebeu autorização no final de dezembro do ano passado, só que essa venda ainda não aconteceu, mas pode acontecer a qualquer momento. Eu particularmente acho muito difícil, porque dia 20, segunda-feira, é a posse do Trump e acho que não daria tempo disso acontecer. Mas de qualquer forma, poder pode, ainda é uma possibilidade. E a senadora do Wyoming, a Cynthia Lummis, enviou uma carta ao Serviço de Delegados dos Estados Unidos em 15 de janeiro, exigindo explicações sobre a possível venda pelo governo de 69.370 BTC. A senadora caracterizou as tentativas de vender as reservas de Bitcoin do governo dos Estados Unidos como uma forma de represália política. Em um trecho da carta fornecida pelo político, a senadora escreveu, político é o site, tá gente? É o politico.com. Abre aspas. Essa abordagem apressada ocorrendo durante o período de transição presidencial contradiz diretamente os objetivos políticos declarados do governo que assume em relação ao estabelecimento de uma reserva nacional de Bitcoin. Fecha aspas. Essa venda do Bitcoin apreendido no caso Silk Road foi autorizada após o juiz Richard Seaborg negar uma petição para bloquear o confisco de ativos. Embora o confisco ainda necessite de mais aprovações antes de ser finalizado, vender as reservas de Bitcoin do governo conflita com os planos de estabelecer uma reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos. Era o que a gente já tinha comentado aqui no Giro Bitcoin ao longo dessa última semana, quando a gente estava falando sobre esse caso.
Eu acho muito difícil que aconteça até o dia 20 de janeiro. Eu já achava muito difícil assim que essa notícia começou a ser divulgada. Mas, de qualquer forma, se ela acontecesse, era claramente uma forma de fazer política. Claramente uma represália ao fato do Trump falar que não ia vender mais nenhum Bitcoin que os Estados Unidos possuísse. De qualquer forma, vamos acompanhar o desenrolar ao longo, especialmente do dia de hoje, dia 17 de janeiro, visto que segunda-feira já é a posse do Trump e é feriado nos Estados Unidos. E, naturalmente, no episódio de segunda-feira do Giro Bitcoin, a gente vai trazer aqui para vocês o resultado. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre os Estados Unidos e ainda falando sobre o Trump, à medida que o Donald Trump se prepara para assumir o cargo de 47º presidente dos Estados Unidos, surgiram rumores sobre uma possível reserva estratégica que incluiria criptomoedas fundadas nos Estados Unidos e não apenas o Bitcoin. O New York Post, citando fontes não identificadas, relatou em 16 de janeiro, ou seja, ontem, que Trump estaria receptivo à ideia de estabelecer uma reserva estratégica priorizando criptomoedas, incluindo a USDC, Solana e o token XRP emitido pela Ripple. Fontes disseram ao New York Post que a ideia poderia deixar o Bitcoin a maior criptomoeda do mundo em termos de valor de mercado de fora. A especulação sobre uma reserva cripto mais ampla aumentou depois que Trump recentemente jantou com o CEO da Ripple. E o diretor jurídico da mesma empresa, né, da Ripple, compartilhou uma foto do jantar, chamando de um forte começo para 2025. Vale ressaltar que a comunidade cripto, de uma forma geral, rechaçou essa ideia e está falando que isso é claramente uma tentativa da Ripple de se autopromover. E vale ressaltar que a Ripple tem conseguido bastante se autopromover nesse período, tanto é que eles conseguiram dar um salto. Nesse momento, o token XRP é o terceiro maior criptoativo do mercado, conseguiu ultrapassar inclusive a USDT, que é a maior stablecoin do mundo. E para vocês terem uma ideia, no último ano, o token XRP valorizou 472%. De qualquer maneira, muita gente está falando que isso é bullshit, que isso é papinho, que isso não é verdade, mas, naturalmente, a gente vai acompanhar de perto. Vale ressaltar que eu acho muito difícil mesmo que ele coloque Ripple, mesmo que ele coloque Solana em uma reserva estratégica, eu acho muito difícil que ele não coloque o Bitcoin. A promessa de campanha é colocar o Bitcoin, inclusive todos os políticos que são pró-cripto são muito mais pró-Bitcoin do que pró-cripto de uma maneira geral. E além disso, tem um outro fator contra a própria XRP, que foi que a Ripple apoiou e muito a candidatura da Kamala Harris, que era a candidata do Partido Democrata e a oposição do Trump durante a última eleição. Muito provavelmente, que eu falei, isso é uma tentativa de se autopromover da Ripple. Essa fonte que não quis se identificar, escutada pelo New York Post, muito provavelmente é a própria Ripple, mas é claro que a gente vai acompanhar e vai trazer tudo para vocês aqui no Giro Bitcoin. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, agora a gente vai falar uma notícia do Brasil. Mais de 100 empresas devem pedir autorização para comercializar Bitcoin e criptomoedas, revelou o Banco Central. Segundo o portal Block News, após o pedido das empresas, a estimativa é que as autorizações podem variar de 1 ano, que vai ser uma autorização prévia, a 3 anos para quem já está operando. A chefe de unidade do Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações do Sistema Financeiro Nacional revelou ao portal que o número estimado 100 é um chute, pois o Banco Central não tem uma estimativa clara de quantas empresas estão operando no mercado. Ela ainda declarou que o processo de autorização será feito em 2 fases, pois o Banco Central não contará com novos funcionários para a operação, que vai envolver a autorização para os prestadores de serviços de ativos virtuais e para outras atividades relacionadas aos criptoativos. A executiva do Bacen declarou também que as empresas que foram reprovadas na primeira fase terão que suspender as operações no Brasil e entrar com pedidos de autorização prévia. No entanto, eles vão para o final da fila. Abre aspas. Quanto mais informações houver nos pedidos, mais rápido é o processo. No caso das empresas que forem para a segunda fase, será necessário um maior detalhamento das informações. Fecha aspas. Vale ressaltar que agora vão existir requisitos mínimos para você conseguir operar essas VASPs, né? esse tipo de empresa. Inclusive de mínimo capital social da empresa. E no caso de intermediárias, vai ser de R$1 milhão, de custodiante, R$2 milhões, e de corretoras, ou seja, das exchanges,
3 milhões de reais. Além disso, as intermediárias e corretoras que oferecerem operações de conta-margem ou staking de ativos virtuais deverão acrescentar 2 milhões de reais aos seus limites de capital mínimo e patrimônio líquido, devido ao maior risco associado a essas atividades. Ou seja, uma corretora que quer adicionar a questão de earning, a questão de staking na corretora aqui no Brasil, vai ter que ter um capital social mínimo de 5 milhões de reais. Isso, sem sombra de dúvida, vai matar diversas corretoras aqui no Brasil. O Banco Central está estimando que 100 empresas devem pedir autorização. Eu, particularmente, acho esse chute do Banco Central muito alto. Eu não sei quantas vão pedir autorização, mas a minha estimativa pessoal do Paulo Aragão, baseada no que eu conheço de mercado, é que a gente vai ter algo entre 10 e 15 empresas autorizadas efetivamente. Inclusive, eu acho bastante provável que diversas corretoras internacionais que hoje em dia operam com o real brasileiro, operam para o Brasil diretamente, vão deixar de oferecer o BRL, porque afinal de contas vai ser uma burocracia e vai ser um capital social muito grande. Então eu particularmente acho que esse chute aqui do Banco Central, do Bacen, está extremamente superestimado. Entre 10 e 15 é o número de empresas que eu acho que vão operar legalmente no Brasil. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio da semana que vem. Se você chegou até agora, não deixa de seguir o episódio no Spotify ou qualquer streaming que você esteja escutando a gente. E se você está no YouTube, não deixa aqui também de colocar o seu like, de seguir o canal, que isso ajuda muito que a gente possa continuar produzindo esse podcast diário para você. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado semana que vem. Valeu!